Olá, seja bem-vindo a mais um Move Work Podcast. Aqui é o Carlos Endrigo e hoje teremos um convidado especial. Se você gosta de negócios, gosta de comunicação, de vendas, não saia daí, porque você vai aprender muito com o Junei. Seja bem-vindo, Junei. Olá, Carlos. Primeiro, obrigado aí, né? É sempre um privilégio a gente estar conversando, a gente se encontra em cafés, em reuniões, mas aqui é diferente, né? A gente tem essa oportunidade de estar falando um pouco sobre o negócio, sobre a nossa trajetória. Então, obrigado aí, é um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouco da nossa história com você. Prazer é meu estar com você, eu aprendo muito nas nossas conversas, nossos cafés, e agora tenho certeza que o pessoal que está em casa vai aprender bastante. Junei, se apresenta para a galera aí que a gente conhece, você é muito conhecido aqui no nosso estado, que alavanca várias empresas, ajuda vários negócios, mas como a gente está em todo o Brasil e em Portugal, um abraço pessoal de Portugal, apresenta para a galera aí, fala um pouquinho sobre você. Bom, legal, meu nome é Junei Lutke, né? Eu sou aqui do estado, nasci aqui, mas vim oriundo de uma migração sulista, então a história minha é toda aqui no estado do Mato Grosso. Já atuei em outros estados do Brasil e atuo atualmente na área comercial, né? Toda a minha história foi pautada na área comercial. Já atuo na área comercial há 25 anos, não que eu seja velho, é que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, por uma necessidade, depois eu entendi que aquilo era um propósito de vida, onde eu tinha a oportunidade de estar me comunicando com as pessoas. Sou casado, tenho 2 projetos principais, que são 2 filhos, né? Então tenho o Eric e tem a Giovana, são meus principais projetos pessoais, mas tem os projetos pessoais e profissionais que vão além da família, que é compartilhar sucesso. Então eu tenho um lema que é buscar conhecimento, um propósito e compartilhar sucesso. Minha vida, eu sou um pouco fissurado nisso, e aí quando eu encontro alguém para compartilhar, isso é muito bacana. Então sempre quando a gente está conversando, a gente sempre tem esse privilégio de estar trocando informação. E como a gente estava conversando antes, um pouco antes de começar, hoje a necessidade maior é o conhecimento, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Então se você acha que sabe o que você sabe hoje, para amanhã já pode não fazer mais sentido, né? Então acho que isso é o que me movimenta, é o que faz a diferença. E com essa experiência, né? Então eu tenho uma formação em administração, comércio exterior. Depois, pela necessidade, foi buscar mais algumas formações, que é a gestão de pessoas, porque entender como as pessoas produzem, né? Como fazer as pessoas se motivarem. Gestão e logística também, porque precisamos movimentar. Todo esse podcast aqui é um exemplo de logística, né? Tudo isso é uma movimentação para que isso dê certo. A gestão comercial, né? Para a gente poder entender como fazer o comércio acontecer, como comercializar alguma coisa, como vender, como se relacionar com os clientes, e o marketing, né? Gestão e marketing, para a gente poder também entender como oferecer e vender essa ideia. Além disso, por necessidade também, eu tenho a formação de consultor financeiro, né? Eu fui buscar para entender a minha necessidade de guardar dinheiro. Você ganhava, mas chegava no final do mês, era aquele susto sempre, né? Ganhei dinheiro, mas cadê o dinheiro? Aí eu fui buscar conhecimento e acabei fazendo uma formação educador financeiro, para a gente poder também compartilhar isso que a gente aprendeu. Então, basicamente é isso. Tive a oportunidade na minha trajetória de ser professor acadêmico, né? Desses cursos que eu acabei de citar, por 5 anos. Como eu falei, tenho 25 anos na área comercial. Atuo com palestras, foquei em desenvolver pessoas e processos. Tenho uma metodologia que eu desenvolvi para que a gente possa estar trazendo resultado. Um pouco aí, um resumo breve aí do que a gente Ainda bem que você resumiu, né? Porque senão é um podcast só para você falar. São histórias, né, Carlos? Eu tive o privilégio de viver a área comercial na prática e na teoria, né? Sim. E isso traz uma realidade totalmente diferente, porque às vezes a gente tenta só pela prática e a gente acaba errando muito, né? Ou, por outro lado, fica só na teoria e aí você não coloca em prática. Então,
eu tive esse privilégio de ter começado muito novo na área comercial, inclusive no livro que a gente fez juntos ali, né? Bora Produzir, Mentalidade Empreendedora. Eu conto um pouco dessa trajetória, como eu comecei, como eu identifiquei que aquilo ali era legal e eu me dei bem naquilo e era aquilo que eu decidi fazer, que é vender, né? Então, quando a gente consegue conquistar uma pessoa, consegue direcionar aquela pessoa para executar algo que você quer, isso é muito gratificante. É uma adrenalina e se torna um vício isso, um vício bom. E eu acho legal porque, como você tem experiência teórica e prática, você mescla tudo e cria um método. Isso. E esse método torna-se mais real e eficiente, porque você já testou que dá certo, misturou a teoria, então isso torna mais eficiente. E como você está no dia a dia nas empresas, eu vejo que o pequeno empreendedor está o tempo todo ocupado com o operacional, e esquece de estudar, de buscar as coisas. Aí você chega como consultor para ajudar a complementar essas coisas que o pequeno empreendedor às vezes está olhando para o outro lado, né? Como que é o dia a dia do consultor ali? Olha só, primeiro o consultor ele precisa estar despido de preconceitos, de achar que entende de tudo. Na verdade, o consultor ele não tem todas as respostas e através de um diagnóstico ele identifica algo e pela experiência, pela teoria e a prática, você consegue identificar oportunidades para aquele negócio. Então, o primeiro passo de uma consultoria é fazer um diagnóstico, né? É como se você sentisse, não estou muito bem aqui, estou com uma dorzinha de cabeça, e aí você vai ao médico, né? Então, assim, é a mesma coisa de uma empresa. Ela percebe que tá bem, mas tem algo ali que seja no financeiro, que seja na logística, que seja no RH, que seja na parte comercial ou no marketing, que a pessoa não domina tudo. Então, como você falou, o pequeno empresário, às vezes ele tem que fazer tudo, né? E não tem como ser bom em tudo. Como consultor, ele identifica onde ele tem oportunidade, desenvolve, então, através desse diagnóstico, um plano de ação com tarefas, com ações práticas, para que dentro de um período, o plano de negócio pode ser feito aí de 2 anos, 3 anos, para que dentro de 3 anos ele saia do ponto A e vá para o ponto B, né? Então, a partir do momento que define as metas, você desenha ali as ações necessárias para se atingir essa meta. Então, você tem um plano para ir, você tem um mapa para seguir. Isso fica muito mais fácil para a empresa e muito mais factível, né? É possível de ser feito, que você falou. Não é só a teoria, não é aquele plano mirabolante, é algo que você identifica a oportunidade e consegue colocar algumas ações, principalmente nos processos e nas pessoas. Então, basicamente, é o planejamento do que você vai fazer, como você vai fazer através dos processos e quem vai executar isso são as pessoas. E aí, o desafio que sempre existiu são as pessoas, né? Então, como fazer com que aquelas pessoas façam aquilo que está na cabeça do empresário, que é o objetivo dele, que é o sonho dele. Quando ele montou um negócio, ele tinha um propósito, tem um objetivo. Como fazer com que tudo aquilo que ele pensou, a gente tendo uma viabilidade para aquilo e trace processos, desenhe processos, treine as pessoas e mantenha as pessoas motivadas para poder desenvolver isso. Você começando com pequenos ajustes, né? Às vezes não é nada de outro mundo, né? Vai corrigindo aqui, ajustando, o pessoal vai começando a entender. Hoje, essa consultoria, porque hoje a gente vive na era do digital, né? Dá para fazer a consultoria online? O empreendedor já está com essa cabeça já? Sim, Carlos. Assim, a pandemia, ela deu um salto nessa tecnologia, né? Então, a gente, por necessidade, isso acabou encurtando as distâncias. Então, hoje a gente tem a possibilidade de prestar consultoria para qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, né? Porque é possível, a gente tem ferramentas de videoconferência, né? Onde você pode colocar várias pessoas dentro de uma sala com metodologia como se estivesse presencial ali, com um aproveitamento muito grande, com dinâmicas, com exercícios práticos para que o resultado aconteça. Então,
ele já está sendo um das ferramentas, dos canais mais utilizados. Lógico que as palestras estão também voltando com muita força, né, Carlos? Assim, a gente teve uma parada por conta das necessidades, mas quando voltou, as pessoas estão com bastante necessidade, tanto o curso online quanto as palestras presenciais e as consultorias também presenciais. Mas hoje o nosso foco hoje no digital. Por quê? Porque a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, como eu falei lá no início, meu propósito é buscar conhecimento e compartilhar sucesso. Se eu consigo compartilhar isso com mais pessoas, isso é uma forma de escalar aquilo que você criou. Você cria uma metodologia e você tem condições de escalar isso para várias pessoas. Então, quantas empresas vão se beneficiar com isso? Quantas pessoas vão ter um resultado positivo depois de ter acesso a algumas ferramentas, algumas orientações que eu aprendi isso ao longo do tempo. E é surpreendente, Carlos, o quanto de empresa que está sobrevivendo, e quando a gente senta com um empresário ali para fazer algumas contas, para identificar alguns resultados, a gestão de resultados, que a gente até inclusive vai disponibilizar uma aula sobre gestão de resultado. E gestão de resultado é resultado de tudo. Resultado na sua vida pessoal, resultado na sua vida profissional, no seu negócio, no seu projeto que você tem na sua vida. Qual é o resultado? Porque tem assim a máxima, eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar aquilo que eu não consigo medir, né? Então, eu tenho que gerenciar. E aí a gente coloca algumas métricas para você medir e você ver se está bom ou não, né? Então, sim, às vezes a pessoa fala assim, eu estou crescendo. Mas quanto está crescendo? Isso. Onde mostra que você está crescendo? Eu sou bom, né? Eu sou bom, mas cadê o número que mostra que você é bom, né? Sim. E o pequeno empresário, não só o pequeno empresário, a maioria dos brasileiros não tem esse negócio de metrificar, de saber a evolução, quanto ganhou no ano passado, quanto vai ganhar esse ano, a projeção, né? Como que você ajuda na prática, mostrando essa gestão para as pessoas? Isso que você falou é perfeito, cara. Assim, a pessoa ela de repente trabalha numa empresa e ela é muito boa na área comercial e ela decide empreender, né? E aí ela vai, né? Ela se joga, e o brasileiro tem essa cultura, nós brasileiros temos essa cultura de fazer, né? E depois a gente vê o que dá. Só que no meio desse caminho, ele acaba não tendo essa visão do que realmente é o resultado. Então, o que é faturamento, o faturamento bruto, o que são despesas variáveis, o que é margem bruta, o que é despesa fixa, o que é resultado operacional, qual que é o custo do seu produto, qual que é a margem, qual que é o retorno sobre esse investimento que ele está fazendo. Compensa ter esse dinheiro investido nesse negócio? Se você de repente pegar esse dinheiro e investir num outro negócio que te dê uma rentabilidade maior, ou quando a gente estava falando sobre investimento, então tudo isso a gente consegue passar para a pessoa, para o empresário, para o profissional. A gente fala empresário, mas pode ser um líder ou um gestor que trabalha numa empresa, mesmo sendo colaborador, ele precisa ter resultados. Então, se ele tiver ferramentas e metodologias para poder alcançar esses resultados, bom para todo mundo, né? Então, a forma com que a gente faz é mostrando. A gente faz um diagnóstico, que nem eu falei. E aí, através de ferramentas, a gente faz alguns exames no tipo de negócio, no business, no negócio da pessoa ali, né? Então, ela vai identificar se aquilo ali é rentável ou não é rentável, ou quantos por cento, ou o que precisa ser feito para poder melhorar essa rentabilidade. É sair do amadorismo e para o profissionalismo. Exatamente. É ser empreendedor profissional, tem de números, de estatísticas, de métricas, né? Perfeito, Carlos, porque a maioria dos empresários hoje, eles fazem pelo emocional. Ele se ilude, tem uma ilusão ali, e alguém falou que aquilo lá é legal, ele vai lá e faz. Só que depois ele não tem o conhecimento de como é isso. Então a gente tem alguns cursos, algumas aulas que são bem práticas, que falam a linguagem no dia a dia da empresa. O quanto ele comprou no produto, quanto que é o custo dele, o que é despesa fixa, aluguel, né? Então coloca ali, faz um levantamento e identifica, beleza, é isso aqui. Aí a gente vai identificar as estratégias, tem que movimentar a logística, tem que o meu produto
o produto que eu vendo é físico, eu preciso de logística, é serviço que eu vendo, que tipo de marketing que eu vou utilizar, é marketing de produto, é marketing de serviço, né? As pessoas que vão fazer isso, como eu vou desenvolver essas pessoas, como motivar essas pessoas. Inclusive tem uma aula sobre motivo para ação, né? Sim. Então, quais são os motivos que eu vou fazer alguma coisa, né? Por que nós estamos aqui agora? Eu disse o meu propósito, eu buscar conhecimento e compartilhar sucesso. Esse é o meu motivo, é o que me tira da cama, o que me faz estar motivado. Mas cada um tem o seu motivo. Eu entender cada pessoa, o que tem de positivo. O desafio hoje é entender o que cada pessoa tem de melhor e motivar ela para que ela utilize aquilo como um propósito e execute aquilo que precisa ser feito. Nossa, show de bola. Eu adoro esse tema, eu gosto por mim, falo horas e horas, mas eu quero saber o seguinte, Junei, nós vivemos hoje na era da comunicação. Quem se comunica consegue ter resultados. Quem está ali acanhado, não quer falar, desaparece. Certo. E você trabalha muito bem a comunicação, tem curso de comunicação, e eu acredito que se o empresário, o empreendedor, coloca o rosto dele na frente do negócio, ele sobressai dos demais. Pode dar algumas dicas, algumas sugestões para melhorar a comunicação? Perfeito, Carlos. Isso aí que você falou faz todo sentido. Hoje a gente vê as grandes empresas, você vê que o dono, o CEO está ali, né? Então, Elon Musk é um exemplo disso. Algumas empresas aqui que ele cria, ele está lá. A empresa que ele desenvolveu, ele aparece ali como sendo um personagem. Então, hoje, as pessoas buscam experiências no seu consumo. E experiência com figuras ou com... é uma coisa, mas com pessoas é outra, né? A experiência com pessoas é diferente. Então, quanto mais o empresário ele ter esse conhecimento, essa ciência de que ele precisa estar à frente, desenvolver as redes sociais, desenvolver essa comunicação ativa com os seus clientes, com o nicho de clientes que ele escolheu, que seja através das redes sociais, né? Tem vários canais, a gente estava citando vários canais que hoje tem, alguns com um pouco mais de complexibilidade, um pouco menos, mas se ele precisa buscar um conhecimento sobre isso, precisa buscar aulas sobre isso, precisa seguir alguém que já fez. Por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande com comunicação, com vendas, com relacionamento, gestão de resultado de pessoas, mas eu não domino tanto a parte digital. Então, a gente busca parcerias como o Carlos Endrigo, né, que tem um conhecimento maior para a gente poder trocar ideia e entender, esse aqui é o caminho, esse aqui agora, a tendência é agora. Porque assim, as coisas estão tão aceleradas, Carlos, que os clientes eles acordam a cada dia mais exigentes. Né? Então, o que eu achava que era importante para o meu cliente ontem, passou um outro hoje e mostrou outra coisa que é aquilo que para mim já estou para trás. Então, eu tenho que estar sempre buscando conhecimento, principalmente nessa parte tecnológica, para que tenha resultado. Então, você tem que usar o analógico ainda, né? E conduzir para o digital. Porque, em breve, aquela empresa que não investir no digital, ela não vai desaparecer. Porque você tem que estar onde o cliente está. Sim. Aonde o cliente está? Na internet, está no celular, está no computador, ele está aqui, o mundo dele está aqui dentro. Então, se eu não estiver aqui, a gente estava conversando, a gente vai num lugar, vai visitar um cliente, você é um representante vai visitar um supermercado, por exemplo. Chega lá, tem 4, 5 vendedores. E todos parados na frente dele ali. E ele está no celular. Às vezes, se eu estiver falando com ele pelo telefone, eu vou ter preferência do que quem está no físico ali, quem está na frente dele. Então, assim, é muito importante e assustador a velocidade que isso está acontecendo. Mas, como eu falei, por trás de todo problema tem uma oportunidade. Se está difícil para todo mundo, aquele que se destaca um pouco e busca conhecimento para se desenvolver, ele está na frente já. Né? Você não pode parar, porque as coisas não param, o cliente não para. Então, você buscar esse conhecimento digital é fundamental. Fundamental. E você falou tudo, né? A busca pelo conhecimento. E agora você está compartilhando cursos, treinamentos. Como está essa jornada sua de compartilhar conhecimento? Lançou o site agora, tem curso para os próximos meses? Tem, Carlos, tem sim.
Que eu trabalhei muito tempo em multinacionais, na área de petróleo, na área de gás, conhecimento na área de varejo, desenvolvi muita coisa para empresas grandes, onde foi um aprendizado muito, muito importante. Junto com a teoria, então eu me senti na obrigação de compartilhar isso com as pessoas. E aí, através de incentivos, né, e já é um propósito, nós desenvolvemos algumas aulas online. Nós teremos, por exemplo, uma aula preparada que é gestão dos resultados, né, que é em cima do que a gente está fazendo, mas tem aulas também sobre liderança, sobre comunicação, técnicas de venda, pipeline de vendas, né, como se organizar para vender mais, tanto no presencial quanto no digital, né, a parte emocional que hoje é algo que preocupa, né, porque as pessoas estão sobrecarregadas com informações, então é fundamental ter esse conhecimento. Então, mas você fala muita coisa, não, é o que a empresa, o que um negócio precisa, ele não precisa só vender. Ele precisa entender de várias coisas para dar certo. Então, a nossa consultoria ela é voltada nisso. Então, já tem aula preparada para isso. O pessoal está convidado para poder participar. A nossa próxima aula é sobre gestão de resultados. A gente vai mostrar a teoria, tem uma metodologia que eu desenvolvi muito fácil, uma linguagem muito fácil, para que todos entendam e coloquem em prática e já comecem a ter um resultado, pelo menos uma visão de como está, e aí sim, depois a gente tem mentoria online. Se a pessoa assistiu a aula, gostou daquele tema, entendeu que aquilo faz sentido para ele, que aquilo movimenta o negócio dele, vai trazer resultado para ele. Gostei da sua metodologia, Gilney, eu acho que você é um cara que pode me ajudar. A gente tem mentorias online. Então a gente se reúne uma vez por semana, ali 1 hora, 2 horas, depende do tempo disponível da pessoa, mas a cada semana a gente se reúne e trata dos temas que vão fazer a diferença na empresa dele. Então, com certeza. E aquilo, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o site do Junei para vocês olhar todo o portfólio de produtos, serviços que ele tem. Além do site, qual é o seu Instagram, qual é a rede social que você está ali presente para o pessoal seguir, conhecer um pouquinho mais de você, Junei. Legal, tem o site, né? Junei Lutke, que é Julnei Lutke, né? Então, mas escreve lá, Junei, Julnei, que eu acho que é o único que vai aparecer lá. Aparece outro, não aparece outro. E o Instagram também, né? Junei Lutke, né? Segue lá. Tem algum material lá, mas a gente, antecedendo essas aulas, a gente vai trabalhar com algumas lives para poder ir mostrando um pouco. Sim. Que aí eu acredito que para que as pessoas entendam se aquilo é bom para ela precisa ter experiência, né, Sim. Carlos? Eu converso com uma pessoa e em pouco tempo eu sei se aquilo que ele está falando vai servir para mim e aí eu tenho um aproveitamento. E hoje em dia é importante seguir pessoas, conhecer pessoas que arriscam a própria pele, né, Junei? Que está ali do dia a dia, tem experiência teórica, prática. Às vezes a pessoa está falando bonita ali no Instagram, mas nunca viveu aquilo. Exato. E a hora que dá um problema, não sabe como resolver. A pessoa que está no dia a dia sempre vai ter uma solução para algum problema, que já vivenciou isso. E o Junei é essa pessoa. Junei, eu quero que você mande uma mensagem aqui para o pessoal que está assistindo a gente, fale de onde vai te achar agora, os próximos compromissos que você tem. Legal, Carlos. Entre lá no nosso Instagram, tem bastante conteúdo, Junei Lutke, a gente vai estar interagindo bastante com os seguidores no site. E nós também teremos aí a próxima aula, né, que a gente vai fazer, a gente vai estar divulgando no Instagram Sim. a data, para a gente poder manter todos informados, para que aproveite. É um presente que a gente está fazendo para as pessoas, compartilhando isso. Com vocês um pouco de 25 anos aí na estrada, e o Carlos falou, a gente está no dia a dia, no front, a gente trabalha tanto o estratégico, a gente também trabalha o tático e também o operacional. A gente sabe o que fazer, né? Como fazer e a gente sabe fazer. Né? Se tiver alguma dificuldade, se você entender que o que a gente está conversando aqui faz sentido para você e que o que a gente pode trazer de algum benefício, mudar o seu negócio, porque é o sonho de uma pessoa, né, Carlos? Então,
o sonho, a gente respeita muito esse sonho e que a gente quer tornar ele ainda melhor, né? Não deixar que esse sonho se torne um pesadelo, mas sim torná-lo uma realidade onde a pessoa se realiza, mas também tem a rentabilidade, né? Acho que esse é o propósito. Então, sejam bem-vindos aí às redes sociais, manda lá no direct que a gente vai estar conversando, né? A gente gosta muito desse contato com as pessoas, essa comunicação, acho que me motiva muito e me faz trilhar nessa jornada aí do conhecimento. Isso aí, Junei, muito obrigado. Sei que seu tempo é muito corrido, são vários compromissos. Você deu o seu tempo para conversar com a nossa galera aqui. Muito obrigado e até a próxima, hein? Valeu, Carlos. Eu é que agradeço, cara, o privilégio. Gostei muito, né? Me senti muito à vontade, né? Porque a gente, além de ter essa comunicação, você é um cara que transmite isso, né? Você tem uma energia muito boa, muito positiva. Tem também aí os seus projetos, que eu sou um fã seu, porque você é um cara muito empreendedor, né? Tem umas ideias que ninguém pensou ainda e você já está pensando e colocando em prática, né? Então, isso me motiva a me desenvolver mais ainda e compartilhar com você aqui. Foi um prazer imenso aí. Um grande abraço aí. Precisou, Carlos? Pode me convidar que eu estou sempre à disposição aqui para falar com vocês. Com certeza. Pessoal, curte, comenta, compartilha, fala o que você achou desse episódio aqui. Segue o Junei e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.